Olá, eu saúdo a você que está participando conosco do programa Tipologia Bíblica com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que está nos acompanhando pela TV Manaim e pelas demais mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, que possamos viver mais um momento de ensinos da parte do Senhor e de edificação da nossa vida espiritual. Lembrando que no episódio anterior nós abordamos dois períodos da vida de Moisés. O primeiro período em que Moisés permaneceu no Egito, como governador do Egito, todo o ensino, toda a cultura que ele recebeu ali no Egito, sendo criado no palácio de Faraó. E também o segundo momento em que Moisés viveu em Midian como pastor, viveu ali sendo também preparado por Deus para que ele fosse usado nas mãos do Senhor para auxiliar o povo na caminhada da saída que Deus tinha preparada para o povo do Egito até a Terra Prometida. E no episódio de hoje nós iremos abordar alguns assuntos relacionados às experiências de Moisés, às experiências do seu chamado e todo o preparo que Deus concedeu ao povo através de sinais para que o povo estivesse pronto, para que no momento da saída o povo estivesse preparado para caminhada até a Terra Prometida. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com os pastores Marcos, pastor William, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os companheiros novamente para nós abordarmos esse assunto, continuar abordando este assunto. O texto que nós vamos usar hoje, o texto base, está em Êxodo capítulo 4, no verso 21, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto em tua mão. Bom, então nós vimos no episódio anterior que Moisés, por não aceitar que os seus irmãos, os hebreus, continuassem escravos, ele interviu na situação de um dos seus irmãos. Por isso ele foi perseguido por Faraó, e sendo perseguido por Faraó, ele acabou indo habitar na terra de Midian. Ali ele constituiu família, ali Deus o trabalhou, usou a vida dele, ele se tornou ali um pastor de ovelhas, e ali em Midian o Senhor começou a se revelar a ele, porque Deus tinha um plano para usar Moisés, né, pastores? Para que Moisés pudesse estar à frente do povo naquela caminhada que Deus tinha preparado para eles. E foi o que o Senhor disse nesse texto, né? O Senhor disse para Moisés: olha, quando voltares ao Egito, por que quando voltares ao Egito? Porque Moisés nesse período estava vivendo em Midian, né? Ali com quase 80 anos já, né? Moisés já ali próximo dos 80 anos de idade. O Senhor deu essa palavra para ele: quando voltares ao Egito, atente que faça diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto em suas mãos. Então veja que primeiro foi a orientação, para que quando ele voltasse ao Egito, ele pudesse ser usado nas mãos do Senhor. E nas mãos de Moisés estaria todo o poder de Deus, para que através dele Deus pudesse operar, né? Aí nós começamos a lembrar, já que nós estamos estudando Moisés como um tipo de Jesus, nós começamos a lembrar da promessa que Deus fez para a igreja. Jesus, ele, como Moisés, ele veio, ele interviu na vida do homem, porque o homem estava sendo escravo, né? Assim como Moisés, quando interviu ali na situação do seu irmão que estava sendo escravo, assim Jesus veio intervir para tirar o pecado da vida do homem, para agir na nossa vida. E quando ele veio, realizou seu ministério, morreu, ressuscitou e foi ao Pai, ele deixou uma promessa. Nós vamos ler essa promessa em Atos capítulo 1, verso 11, né, que está no slide seguinte. A promessa, quando Jesus foi ao Pai, era essa daqui, ó: os quais lhe disseram. Então estavam ali os servos do Senhor, os discípulos, os apóstolos estavam ali, vendo Jesus ser elevado ao céu após a ressurreição. E eles receberam uma palavra, né? Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu o viste ir. Então foi uma promessa que quando Jesus foi assunto ao céu após a sua ressurreição, é uma promessa que ela ficou para nós, que ele voltaria. Então foi a palavra que o Senhor deu para Moisés, né? Ó, quando voltares, então, por que Moisés estava retornando ao Egito por uma ordem do Senhor? Para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Qual que é o objetivo de Jesus voltar? Para arrebatar a igreja, para tirar a igreja deste mundo e levar a igreja para a terra prometida, né? E Jesus, quando ele veio para, através do seu ministério, operar todas as maravilhas determinadas por Deus, né? Por isso que o Senhor disse para Moisés, por isso que Moisés é um tipo de Jesus, né? O Senhor disse para Moisés que todas as maravilhas estariam nas suas mãos, né? Para fazer todas as maravilhas que eu tenho posto nas tuas mãos. E tem um texto na palavra que está em Marcos 16, 17, que diz assim, ó, e estes sinais seguirão aos que creem. Então, as mesmas operações que Jesus fez no seu ministério, se hoje nós crermos, nós vivemos, ele vai manifestar essas mesmas operações no nosso meio. E quando o Senhor fala para Moisés, ó, as maravilhas que eu tenho posto nas tuas mãos, a gente se lembra desse texto de Mateus, né? 28, 18, que diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja que interessante esse paralelo profético que existe entre este chamado de Moisés para retornar ao Egito e o projeto de Deus para que Jesus retorne nas nuvens, como a palavra diz, né? E os seus anjos serão distribuídos sobre a face da terra para recolher os seus escolhidos para nos encontrarmos com ele nas nuvens, né? Isso mesmo. E diante disso, né, pastor William, o Senhor deu algumas instruções para Moisés. Então Moisés não poderia chegar no Egito de qualquer forma. Ele estava preparado, nós já vimos no episódio anterior, né? Deus o preparou, dando alguns ensinos para ele de como ele teria que se pôr diante de Faraó e do povo. E agora o Senhor instrui a ele sobre uma mensagem que ele deveria levar, né? Isso mesmo. Moisés, ele iria para levar uma mensagem que não era dele, não era do coração dele, mas era uma mensagem de Deus. E quando o Senhor o chamou com esse propósito de tirar o povo do Egito, Moisés, ele se perguntou e ele disse esse questionamento ao Senhor, quem sou eu, Senhor, que vá a Faraó e tire o povo de Israel do Egito? Como crerão em mim, em outras palavras, né? Como eu vou convencer o povo e a Faraó? Como isso será executado? E ele perguntou isso ao Senhor, e o Senhor trouxe resposta a ele, e isso está registrado no texto do próximo slide, né? E disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés disse, quem sou eu, Senhor? Moisés sabia que ele não era alguém com poder, com recurso, ou que nele pudesse estar a condição de operar aquelas maravilhas que seriam operadas. Quando ele pergunta quem sou eu, o Senhor traz a resposta dizendo a ele, eu sou. Tudo que Moisés não era, o Senhor era. Tudo que o homem não é, o Senhor é. O poder que não existe no homem, existe no Senhor. E lá no Novo Testamento, nós vemos Jesus, ele mesmo dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Tudo aquilo que é necessário para que o homem alcance uma bênção e tenha a condição de estar livre do pecado, da escravidão, daquilo que o aprisiona. Nós falamos muitas vezes do Egito como a escravidão, né? O povo de Israel estava escravo. E alguém pode dizer, você pode estar nos ouvindo, pode dizer, mas eu sou livre, eu não sou escravo, eu não sou preso a nada. Mas nós estamos falando aqui da alma, né? A alma que tem sede de Deus, a alma, quando ela não está na presença do Senhor, ela se sente aprisionada. A alma precisa de estar liberta e a libertação só vem quando Deus se revela e manifesta o seu poder, trazendo ao homem perdão dos seus pecados, para assim ter uma nova vida e caminhar com Deus, liberto para glorificar o Senhor, para ter o coração livre e grato ao Senhor. Então essa mensagem, eu sou, foi a mensagem que Deus anunciou a Moisés para que ele assim pudesse transmitir a Faraó, ao povo de Israel e produzir os efeitos. Sabe por quê? Moisés perguntou, mas eu vou dizer eu sou,
mas quando ele foi e anunciou, houve resultado, porque a revelação, ela cumpre os seus propósitos. A obediência precede a bênção. Quando o homem obedece ao Senhor, ele anuncia aquilo que ele ouviu de Deus, os resultados vêm. E o povo creu que Moisés estava sendo enviado pelo Senhor, embora Faraó tivesse seu coração endurecido, isso pelo próprio Senhor, né? Mas a mensagem foi anunciada. Moisés foi lá, anunciou, e nós vamos falar agora daquilo que veio adiante. Quando o Senhor chamou, o caminho de 3 dias, né? O Senhor chamou com um propósito, né? Para que o meu povo, o texto diz, né? Vá a caminho de 3 dias. Acho que o texto deve estar aí também. Eu acho bem interessante. Está aí o texto. Isso aí. E ouviu a voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e diz-lhes: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Que importante, né? Deus nos encontrou. Foi o Senhor quem encontrou Moisés, quem encontrou os hebreus, é o Senhor quem tem encontrado. É o Senhor quem vem em busca do homem sempre, sempre. A salvação, a bênção, é Deus buscando encontrar o homem. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Caminho de 3 dias, há uma profecia aí, né, pastor Alexandre Paulino? Esse caminho de 3 dias, se quiser falar. O caminho, o senhor estabeleceu, eu até lembrei de quando você falou aqui, né, tem um texto na palavra que diz assim, não fostes vós que me escolhestes, né, então nós fomos separados pelo Senhor para viver uma experiência, né, e como Israel foi separado pelo Senhor, e a palavra do Senhor é o seguinte, olha, diga a Faraó que eu quero que meu povo saia a caminho de 3 dias, e o propósito, por quê? Para sacrificar o meu nome, para glorificar o meu nome, né, então primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender é que nós fomos chamados para louvor da glória do nome do Senhor, né? Nossa vida tem que ser de glorificação ao nome dele, né? E E 3 dias fala da morte e da ressurreição. Então nós não podemos deixar de viver a experiência com a morte e a ressurreição. Eu até comentei um dia desses na igreja sobre essa questão da morte e ressurreição, né? Tem pessoas que param no primeiro dia, né? A caminhada de Israel é o seguinte, eles têm que sair caminho de 3 dias. Tem pessoas que param no primeiro dia. Ela crê em Jesus, mas ela crê que Jesus ficou na cruz. É um Jesus que parou na cruz e ali acabou o propósito de Deus. Não, é o caminho de primeiro dia. O caminho de segundo dia, muitas vezes é aquele que crê Jesus, morreu, mas não ressuscitou, ficou no sepulcro, ficou morto. Né? Mas o caminho de 3 dias não, é um Jesus, aquele que vive a experiência do caminho de 3 dias, é um Jesus que vive, é um servo, um ser humano que vive um Jesus ressuscitado. Ou seja, ele morreu, ele passou um período ali no túmulo, mas ele ressuscitou ao 3º dia, né? E algumas vezes as pessoas, eu acho muito interessante aquele texto anterior que o Senhor falou para Moisés. O Senhor disse assim: Moisés, eu sou o que sou. Tem pessoas que muitas vezes tentam ficar explicando Deus, tentando achar explicação para quem é Deus, o que é a eternidade, o que é... Não, eu sou o que sou. Tem coisas que estão fora do nosso alcance humano, né, da nossa compreensão humana, que nós vamos entender realmente quando nós estivermos na eternidade, né? Esse tem o texto de Êxodo 3:18 que nós comentamos aqui, né? Ó, e ouvirão a tua voz, e irá tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, né? Então o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, a nossa vida é uma vida de glorificação ao Senhor, pautada no projeto do Senhor, que é um Jesus que está vivo, né? O Jesus dos 3 dias, é o Jesus que morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, e ele tem aquela promessa do início do episódio, né, que voltará para buscar a sua igreja. E diante disso, né, Pastor Marcos também participar um pouquinho aqui do episódio, quando Moisés ele passou a retornar ao Egito, quando ele retornou ao Egito, o Senhor começou a operar. Foi a palavra que o Senhor disse para ele, que alguns sinais e maravilhas iriam acontecer no Egito. A gente pode, de uma forma objetiva, abordar alguns desses sinais,
né? Porque depois a gente vai, o próximo episódio a gente vai falar especificamente sobre os dois últimos sinais, o momento em que Deus realmente concretizou ali a saída de Israel do Egito. Mas Deus operou vários sinais que a Bíblia traz como as 10 pragas, né? Os 10 sinais. Moisés ali já com seus 80 anos de idade, né? Tem até o texto de Êxodo 7:7 que diz, né? Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Então, quando eles retornaram, quando eles falaram a Faraó, Faraó não deu, o pastor William já havia comentado, né? Faraó endureceu o seu coração, agravou o serviço ali, né? Sobre os homens, sobre os hebreus, que está em Êxodo 5:9, né? Faraó não entendeu porque ele não conhecia o Senhor. Isso. E mediante isso, Deus começou a cumprir aquela palavra a Moisés dos sinais que ele operaria para preparar o povo para a saída, né? Deus ele deu uma ordenança, né? Depois de Moisés, já na idade de 80 anos, já assim, instruído na cultura egípcia, instruído por Deus em toda a sabedoria, agora Deus dá uma ordem para ir até Faraó, né? Só que Faraó endurece o coração, não aceita a palavra, porque desconhece o Deus de Moisés, né? Assim, é um homem, muitas vezes, que não tem uma experiência com o Senhor. Não ouve a voz do Espírito Santo, não dá lugar a uma operação, desconhece aquilo que Deus tem providenciado para a vida, né? Para a nossa salvação. Então, ali, Faraó, diante dessa não crendo ali na palavra de Deus, a palavra nos fala, em Êxodo 5:9, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem as palavras de mentira. Então, com o coração endurecido, ele agravou o serviço dos homens para que a promessa ali não fosse cumprida, né, na vida deles. Então, mas havia uma promessa que era para tirar o povo, para libertar, e essa promessa iria se cumprir. Deus ele já tinha determinado essa ordem e Moisés incumbido ali de levar essa mensagem para que o povo fosse liberto. O faraó não reconhece Deus como seu Senhor, o Senhor daquele povo, mas Moisés tinha experiência. Por isso que Moisés foi preparado, né? Ele tinha essa experiência, né, para conduzir o povo. O texto de Êxodo 5:2 fala, mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir, né? Como foi dito, né, pelo pastor Alexandre, Deus não precisa de explicação, né? Deus ele é Deus, Deus ele é soberano, as promessas de Deus se cumprem, e ali o povo ele teve essa experiência de Deus cumprir, né? E através de sinais e maravilhas, Deus operando para que o povo ali alcançasse a libertação. E os sinais e maravilhas, eles tinham o seu propósito, o seu objetivo. No Egito havia muitos deuses, né? Inclusive o rio Nilo era considerado um deus. Mas com os sinais, Deus queria mostrar que ele é o único Deus verdadeiro. E os sinais foram evidenciando, embora Faraó tenha dito, né, tão pouco deixarei Israel, o Senhor dá uma ordem, deixa o meu povo ir. Parece que é um pedido, alguém pode ler e pensar, é um pedido de Deus para que Faraó deixasse o povo ir. É uma ordem de Deus. Deus vai arrebatar a sua igreja. Nesse paralelo, em Israel, saindo do Egito para a Terra Prometida, a igreja está sendo preparada para ir para a eternidade. E o Senhor vai cumprir a sua promessa. E vem os sinais. E os sinais têm esse objetivo, de mostrar que existe um Deus único e verdadeiro, mas também os sinais preparam o povo para aquele momento. Porque o povo vivia ali no Egito, estava acostumado, e agora com os sinais, com as evidências do poder de Deus, o povo passa a ver quem é o Senhor, conhecer quem é o Senhor, o seu poder, confiar, crer nas suas promessas, ter a sua fé firmada em um Deus que está vivo e que opera sinais e maravilhas. Então, esses eram objetivos de Deus quando ele foi operando aqueles sinais. Juízos para o Egito, mas para os hebreus, sinais de maravilhas para mostrar que Deus realmente era poderoso e que estava os conduzindo para o cumprimento daquela promessa. Me lembrei que você estava comentando, né? No próximo episódio nós vamos entrar nos sinais ali que Deus
operou as maravilhas, né, que o Senhor falou para Moisés que operaria, para que Israel pudesse ser preparado, eu me lembrei também, nós estamos falando aqui de como o faraó agiu diante da palavra do Senhor, né? E eu me lembro quando Jesus também estava diante de Pilatos e ele pergunta o que é a verdade, né? Então veja assim que paralelo interessante, né? Faraó não reconheceu o Senhor que estava ali, o Deus que por meio de Moisés estava realizando uma grande obra para preparar um povo para a saída. Jesus não foi reconhecido como o Messias. Ele não foi. Né, o que é a palavra? Então, é basicamente dentro do mesmo contexto, né? Quem é o Senhor? O Senhor é a palavra. E o que é a palavra? Então, foi a mesma situação que aconteceu por meio da vida de Jesus, né? É isso E mesmo. o Senhor, ele estabelece, né? Tá em Êxodo 6:1, acredito que esteja no próximo slide isso. Não, acho que não está ali especificamente, mas no texto de Êxodo 6:1 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés. Então, diante de toda aquela situação, o Senhor disse a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da terra. Meu Então, Deus. que é o tema do nosso próximo episódio, né? Então, nós vamos deixar este assunto dos sinais para o próximo episódio, para nós podermos abordar com mais detalhes, que foi o último momento em que Israel permaneceu no Egito. E a partir desses sinais, da ação poderosa do Senhor, né, Israel deixou o Egito para iniciar uma caminhada que nós até estamos estudando muito neste ano na Escola Bíblica Dominical, a caminhada de Israel, os sinais de Deus, a entrada na Terra Prometida, tudo que Deus havia estabelecido. Então, o programa Tipologia Bíblica está trazendo até algumas informações que nós já estamos até vendo também na Escola Bíblica Dominical. Pastor William, mais algum comentário adicional? Vamos deixar para o próximo episódio. Amém. Pastor Marcos, Pastor William, Amém. a paz do Senhor Jesus, e nos Paz, vemos Senhor. no próximo episódio, então. Amém. Pai Senhor. A você também que está acompanhando este programa, Tipologia Bíblica, agradecemos mais uma vez pela sua participação e que Deus continue abençoando a sua vida. Lembrando para você curtir, compartilhar, assistir este e outros episódios do programa e também outros programas da Igreja Cristã Maranata, transmitidos pela TV Manaim e pelas mídias sociais da nossa igreja. Assim nós encerramos aqui esse episódio, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.